tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Tudo bem com vocês? Professor Givan na área para mais uma aula, meus queridos. Mais uma aula. Um grande abraço aí, meu diretor para Beneditinos, Juazeiro do Piauí, Novo Santo Antônio, Sigefredo Pacheco, também para Dani Bananinha, para a professora Fabiana Rodrigues e para nossa querida e maravilhosa Jusilene Lima, um beijo. E a Rosário Alves, beijo do professor. E vamos lá, meu diretor, focar para um assunto maravilhoso, gente. Vou falar de Design Thinking. Você já ouviu falar em Design Thinking e tecnologias digitais? A gente já trabalhou de um momento, sexta-feira, certo? De maneira introdutória. Agora nós vamos se aprofundar. Vamos lá, meu diretor, se aprofundar neste assunto, meus amados alunos. Vamos que vamos aprofundar este assunto. A gente vai conhecer Design Thinking como ferramenta integradora de projetos e tecnologias digitais. Vocês que estão no grupo do WhatsApp do professor Givan, já enviei esses slides que estou usando aqui para melhor aproveitamento de vocês, tá bom? A gente vai discutir a relação do Design Thinking com as metodologias ativas, aplicar a ferramenta Design Thinking nos processos das metodologias ativas. Meus queridos, o que Herbert Simon fala sobre design, Dani? Dani, o que ele fala sobre design? Design, gente, significa mudança. Quem define os cursos da ação direcionadas a mudar situações existentes para outras preferidas também desenhar. Olha o que Herbert Simon fala. Gente, é importante demais o Design Thinking. Quando a gente trabalha com projeto, lembrando que a aula de amanhã eu vou falar bastante sobre como construir o projeto. Se você já tiver uma curiosidadezinha, professora Fabi, os outros professores e alunos, dê uma olhada no slide de amanhã de projeto interdisciplinar, para vocês dar uma olhada como é que eu vou trabalhar amanhã com vocês. Já vai auxiliar vocês na construção desse pré-projeto, desse trabalho em dupla que será feito aí por os vossos alunos, certo? Então vamos lá, meus queridos alunos, o que seria esse Design Thinking? Mas antes disso, professora Fabi, vamos perguntar aí para os nossos queridos de Picos, de Beneditinos, de Alto Lungar, de Juazeiro do Piauí, Novo Santo Antônio e Sigefredo Pacheco. Vou fazer a seguinte pergunta. Me respondam com clareza e com tranquilidade se vocês se consideram criativos. Vocês se consideram criativos? 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 Vamos lá, com certeza. Juazeiro responde. A Fabi, a professora Fabi, disse que não. Já a Dani disse assim, eu acho que sim, depende da coisa que vai se desenvolver. Deu para entender, gente? Então vamos lá, primeiro passo. O primeiro passo que nós temos que imaginar, professor. A Dani disse assim, depende da coisa, né? Depende da coisa. Depende do local, depende do dia. Gente, nós temos que ter, certo? Nós temos que ter a importância, certo? Desses termos.
meus queridos alunos, na tranquilidade, a criatividade ela é importante, meus queridos. Meus queridos alunos, nós estamos falando da tranquilidade, de ser criativo. A gente olhar para um determinado objeto, bem ou coisa, a gente começar, eu acredito que nós deveríamos fazer desta maneira, criar esse produto ou serviço desta maneira. Um exemplo, Dani Bananinha, quem foi que inventou, teve a ideia de inventar um celular, transformar o computador grande em computador de mão. Problema. Você imagina sendo problema. E de repente, você tem esse problema. E você tem que fazer uma solução para ele. Inventar uma solução. Como assim, professor? Inventar uma solução. Então, meus queridos, vamos lá. Que solução é essa? De um problema. Por isso, vocês têm que envolver 3 princípios. 3. Questão de prova. Anote aí. Pessoal de São José do Piauí. Anote aí. Professora Fabi. 3. Quais são, professor? A empatia, a colaboração e a experimentação. Gente, quando eu invento, eu crio algo. Quando eu vou criar algo para solucionar um determinado problema, a primeira coisa que nós temos que pensar é se essa criação, essa solução trouxe uma experiência ímpar para o cliente. Porque design thinking é uma metodologia, não é uma técnica. É uma metodologia que tem que ser aplicada em todas as áreas de recursos humanos, na área de marketing, na área de engenharia, todas, gente. Design thinking ele não serve apenas para uma determinada área. Porque ele é uma metodologia, ele é um conjunto de ações que vão fazer com que o funcionário, o colaborador, o gestor, seja criativo e solucione problemas. Vocês mesmos podem inventar uma técnica melhor, através da metodologia Design Thinking. Porque vocês vão se colocar no lugar da pessoa que está fazendo recrutamento e seleção e também no lugar da pessoa que está sendo recrutada. Para ser de forma mais eficiente. É tipo assim, Flávia. Professora Flávia Vieira. É tipo assim. Eu não acho justo o jeito da seleção. Eu não acho justo o jeito da seleção. Certo? Da seleção que foi feito. Porque eu acho que aquela forma, aquela técnica que foi usada, aquela seleção não é legal. Certo? Aquela técnica que foi usada para recrutar e selecionar não foi eficiente, não foi justo, não respeitou o princípio da equidade. Então é uma técnica ruim. Deu para entender? Então, ó, meus queridos. Então o que que nós temos que fazer? Certo? O que que nós temos que fazer? Essas questões tem que
Essas questões, elas têm que ser importantes. Porque você tem que procurar, Flávia, professora Flávia, ficar insatisfeito com determinada coisa e procurar solução. Isso é uma criatividade. É o caso, professora Lidiane Lima, dos bancos. O cara que inventou os bancos digitais, ele estava insatisfeito com os bancos físicos. Questão de burocracia, questão de comodidade, várias questões, professora Lidiane, que incomodou. Era um problema sério. Professora Lidiane, para tu ter ideia, aqui em Teresina, se você chegar aqui no banco XY, se você chegar às 10 horas da manhã para resolver um problema, tu sai 4 horas da tarde. Tu pega a senha, Ave Maria, é o fim do mundo. Eu, particularmente, já estou, professora Lidiane, já estou há mais de 2 anos sem pisar no banco físico. Cara, eu tô com 2, 3 anos, meu querido diretor. 2, 3 anos. Eu não piso, eu não resolvo. Ó, tudo eu resolvo através do aplicativo. Eu falo com minha gerente através do aplicativo. Ó, eu tô com problema sim. Uma vez eu fui fazer uma transferência via Pix e eu não sabia que tinha limite. E parece que era R$1.000 o meu limite, fazer transferência no dia. Aí eu precisava pagar umas coisas, fazer umas transferências. Aí passava de 1.000, era 1.000 e alguma coisa. Aí eu digo, eita, e agora? Não sei o que. Quando eu imediatamente falei com minha gerente, ela liberou. Pra tu ter ideia, isso se fosse uns 10 anos atrás, eu tinha que sair da minha casa para poder falar com o gerente para poder resolver. Faltar no trabalho, exatamente. Tinha que faltar no trabalho. Ou perder o dia todo, né? É um dia, eu digo é muito, que você for tentar resolver. Minha mãe, quando vai pro banco da Caixa Econômica, que tu sabe a Caixa Econômica aqui, Júnior, dá volta, filas ali, dá aquela Rio Branco. Professora Lidiane, se você passar aqui por volta de 9h20, 8h20 da manhã, no centro de Teresina, próximo à Praça Rio Branco, você vai ver filas quilométricas na Caixa Econômica Federal. É um banco que lotado. Isso para tu ter ideia. Deu para entender, turma de São José do Piauí? O que eu tô querendo colocar aqui para vocês? Design Thinking. Design Thinking é isso. É você trabalhar nesse princípio de empatia. Vou me colocar no lugar do cliente, vou me colocar no lugar do empreendedor. Aí você vai colaborar e fazer uma experiência para as pessoas experimentar dessa tua ideia. Pode ser uma ideia maluca que você acha no momento, mas é uma ideia que pode trazer soluções. Deu para entender, Flávia? Deu para entender, meus queridos alunos? Então, meus queridos, professor, mas eu tô com dúvida. Eu tô assim, sem conseguir compreender. Isso foi dado na aula, numa sexta-feira, uma aula extra, certo? Onde eu falei de maneira introdutória do Design Thinking. Hoje nós vamos adentrarmos, falar de acrescentar, agregar um pouco mais o que é design. Aí eu quero que vocês relembrem o que é design. Professor, o que é realmente design? Como nós podemos caracterizar design? Certo? O que é realmente design? Certo, meus queridos alunos? Então, meus queridos, nós precisamos, quer dizer, entender qual a importância do design. Qual a importância. Mas o que é design, professor? Vamos lá, vamos riscar aqui. Design é estética? Será, meu querido diretor? Design? Hein, Lara Fabian? Lara, será que design é estética? Não é estética, certo? Será que design é somente um evento? Será que é um evento? Será? Não é um evento. Será, professora Flávia, que design é um produto? Cara, que lindo, olha esse rosa. Adoro o rosa. Muito lindo, olha, meu diretor. Esse celular aí muito lindo. Tem um design assim muito arrojado, eu acho. Muito lindo. Então, meus queridos, será que design é o quê? Design é o produto em si? Não é um produto em si. Design não é um produto em si. Será que design é uma experiência? Não, gente.
Design, meus queridos de Jatobá do Piauí, não é uma experiência. Então, design é um Photoshop. Envolve-se um Photoshop. Não, meus queridos. Design não é um Photoshop. Não é um Photoshop. Então, meus queridos alunos. Então o que é design? O que é design, professor? Vamos lá. O conceito é muito amplo. Ele remete a uma ideia de solução. Presta atenção. Palavra-chave do design, ó. Solução. Existe um problema. Presta atenção, gente, ó. Meus queridos aí, ó. Não conversem. Só foque. Onde eu vou trazer uma solução. Solução. E essa solução, ela tem que ser inovadora, criativa. Onde ninguém, no momento, pode, meu Deus, como eu não tive essa ideia. Por exemplo, antigamente, meu querido diretor, antigamente as garrafas de cerveja só existia um tipo. Eu não sei se vocês são do tempo do Simba com pão. Refrigerante Simba com pão. Cara, é muito legal aquele refrigerante. Simba. Professora Fávlia, acho que não acompanhou essa época não. Professora Lidiane. Refrigerante Simba. E a gente merendava, meu caro diretor, à tarde. Um petiscão. Ou um titibite. Não sei se vocês lembram do salgado titibite. Era da Raul Lopes. Era uma fábrica que existia aqui. Ou pitula. Vocês... Rapaz, eu comia... Olha a merenda melhor. Não sei porque que saiu de linha aquele negócio de pitula. Existe ainda, meu diretor? Voltou? Show! Meu Deus do céu. Pitula era uma sensação do momento. Pitula com biscoitinho Richete de pacote pequeno. Rapaz, eu acho que eu e o diretor somos irmãos. Só pode. Porque é infância, meu amigo. Então a gente tinha... Isso é inovação, gente. Pitula. Aquelas garrafinhas. É inovação, criatividade. Poxa, as garrafas eram grandes. Eu queria levar meu menino para o colégio. E o menino precisava levar merenda. Como é que eu levava a merenda? De uma maneira muito mais prática. A estrutura, certo, da garrafa PET, o formato, não é voltado apenas para a estética do produto, gente. É voltado para uma solução. Por que que muitas coisas hoje voltaram? Coisas mais práticas, pequena. Carteira hoje de homem é pequenininha. É pequena. Hoje as carteiras de botar dinheiro, meus amados alunos, não é grande demais não. A Dani Bananinha, o tempo da pitula era bom demais. É verdade, Dani. Não é do meu tempo esse refrigerante. Você viu, professor João Paulo? Tá escondendo o jogo aí, né, professor? Não é do seu tempo, né? Esse sorriso aí no final aí foi bom. Lhe entregou. Entregou você. Então, meus amados alunos, o que que acontece? Quando eu tenho um problema, quero uma solução, armação de um óculos de sol, coisas abstratas de campo de comunicação. Olha, o óculos bacana, é bem evolutivo, tal. A garrafa, as lognecks. Não existia não, 10, 15 anos atrás, meu caro diretor. Não existia não. Aquela, que é isso, professor? Aquela bebidazinha com garrafazinha pequena. A gente chama até... Tem uns que chama... Tem um nome da bebida que a pessoa chama, que é pequenininha. Periguete. Já ouviu falar, né? Você já ouviu falar, professor João Paulo? Esse periguete aí, vou tomar umas 10 periguetes. Não sei se existe ainda. Uns 10 periguetes. Como eu não bebo, só gosto de comer, mas beber não é comigo. Eu não sei se saiu, professor João Paulo. As periguetes de linha. Aquelas garrafazinhas pequenininhas, que o pessoal chama de periguete. Então, é mais ou menos essa ideia que eu quero trazer para vocês do que seria design. Então, meus amados alunos, design, hoje quando falamos da palavra design, podemos estar mencionando um profissional que propõe soluções, né? De design de interiores, certo? Design de materiais, design é desenho em si, né? Mas não, gente. Quando eu quero focar a palavra design aqui, também é encontrado com uma equipe de profissionais que querem trazer uma solução para alguma coisa,
certo? Então, o design, ele tem camadas. Ele tem camadas, Dani. Camadas, professor, normalmente propõe soluções visuais do campo de comunicação. Por exemplo, tamanho, cores, muito trabalhado por design gráfico nas redes sociais, que é o chamado o design de símbolos, onde se utiliza muito a psicologia. Não sei se vocês já ouviram falar, psicologia. Psicologia das cores. Existe isso, professor. Vocês sabiam que a maioria dos bancários usam camisa azul, meu querido diretor? A maioria dos bancários que trabalham com questão de empréstimos utiliza camisas azuis, azul bebê. Por quê? Porque dentro, segundo a psicologia das cores, o azul passa confiança. Deu para entender? Eita, vocês são demais. A Flávia tá precisando de vitamina G, professor. Vitamina G de Gilvan, rapaz. Esse Marcos é demais, Marcos. Vitamina G de Gilvan, né? tinha que lembrar, hein, Marcos, a vitamina G. Diga para ela, meu querido Marcos, que a vitamina G está aqui, disponível, tá? Qualquer coisa, né? Estou à disposição. Exclusividade, viu? Então, meus queridos alunos, vamos lá. Psicologia das cores. Normalmente propõe soluções visuais de campo de comunicação, de escrita. Entendeu, Marcos? E design industrial propõe soluções em escala industrial, como estrutura de carro. Pode conferir leveza, conforto. Carros. Carro melhorou muito. Entendeu? Dani, bananinha. Carro melhorou muito. Os carros antigamente eram mais pesados. As latas, meu Deus do céu. Se você bater em um carro antigo, no Santana, fala o nome de carro antigo aí, meu diretor. Fusca, Del Rey, esses carros é pura lata. Ferro, né, diretor? É feito de ferro, né? Meu amigo, uns carros de hoje em dia, batendo um carro desse daí, ele se desmancha. Por quê? Porque era pesado, gente. Pra tu ter ideia, as latas de refrigerante, viu, professora Flávia? Minha vitamina F, sua vitamina G está falando aqui, ó. Que antigamente as latas de refrigerante eram pesadas. Se você for pegar uma lata de refrigerante, meu Jesus, era pesado demais. Muito pesado. Hoje, os caras do design industrial trouxeram mais leveza. Mais leveza. Isso é design, certo? Trouxeram soluções para esse tipo de problema. Deu para entender, São Julião? Deu para entender, pessoal de Alto Longar, Beneditinos, Jatobá, Juazeiro do Piauí, Novo Santo Antônio, Sebastião Leal, São José do Piauí, Sigefredo Pacheco e Sissuapara. Deu para entender o que eu estou colocando aqui na cabecinha de vocês sobre o que são o design. Design também ele pode ter design de interações e design de sistema, que seriam projetar processos envolvendo como as pessoas agem, criando transações, atividades, foco na experiência e não no objeto. Por exemplo, banco digital. Banco digital envolve uma atividade, bancos digitais. Bancos digitais, professor, pode ser considerado, esses bancos digitais podem ser considerados uma experiência e não um objeto. Não é um objeto em si, mas uma experiência de facilidade, comodidade. Filmes como Netflix. Netflix trouxe comodidade para as pessoas. A pessoa pode estar em casa, pessoal de Jatobá, assistindo filmes como se fizesse um cinema em casa. Design de sistema é a última camada. Foca em sistemas humanos, na integração de informações, em objeto, em interações e também em ambientes sociais, profissionais e acadêmicos. Ou seja, gente, design de sistema integra todos os designs anteriores. Então, as camadas de design, ela traz mais ou menos essa ideia. Trazer uma solução, melhoria. Professora Flávia, vamos lá para o professor João Paulo França. Vou citar ele aqui. Professor João Paulo França, você lembra? Há uns 20 anos atrás, quando você abria uma lata de sardinha, uma latinha de sardinha, você não tinha que ter um abridor? Você lembra?
Você lembra quando você ia abrir uma cerveja, precisaria de um abridor? Hoje, as long necks não precisa, professor João Paulo. Hoje, você pode pegar uma cerveja e abrir, só torcer. Ali é uma solução. Porque antigamente você podia abrir uma cerveja, eita, não tem abridor. Eita, não tem isso. Eu estou colocando aqui para vocês terem ideia que isso foi uma solução que trouxeram. Abridor fácil. Hoje, uma sardinha ele tem um próprio dispositivo para você abrir essa sardinha. Show de bola. Então, professor João Paulo, isso que está sendo mostrado aqui para vocês, de uma forma bem maravilhosa, entendeu? É um avanço. Então, foi um grande avanço de forma de abrir a lata de sardinha na própria tampa. Exatamente. Isso é design. O design, gente, é a solução de algum problema. Coloque isso na cabeça de vocês. Por isso que todo mundo tem que utilizar essa metodologia. O design é a solução que vai além dos parâmetros que já conhecemos. Pois ele envolve a questão da criatividade. Veja a roda. Como é que foi criada a primeira roda, professor? De madeira. Era pesada. Depois ela foi afinando. Depois ela veio para borracha. E depois está aí, ó. A roda. Pense da seguinte forma. A grande maioria dos produtos industrializados foram criados pelo homem em algum momento. Criaram a partir de um problema. A partir de um problema a criação veio. Essa criatividade. Um exemplo, professor João Paulo, de design. Os notebooks. Meu primeiro notebook, professor João Paulo, foi sempre Toshiba. Eu acho que nem existe mais essa marca de notebooks. Meu primeiro notebook foi um sempre Toshiba. Pesado, professor. Eu lembro que não dava nem para me levar para a faculdade. Quando eu estudava, não dava. Porque se eu botasse na mochila, quebrava minhas costas, porque era pesado. Acho que aquele bichinho ali pesava uns 2, 3 quilos. Eu não lembro. Eu nunca pesei. Mas ele pesava demais o notebook. Aí, isso não era fácil de transportar. Você não podia levar um notebook para qualquer lugar, porque era pesado. Quem já teve notebooks assim que foram lançados, essa questão de notebook, que é computadores portáteis, gente, era pesado. Eu não sei se era bateria, não sei o que pesava aqueles negócios, não. Não sei. Aí o que aconteceu, João Paulo? Dos tempos para cá, eu fui fazer uma pesquisa de notebook, eu tô precisando de um. Tá caro, hein? O notebook. O melhorzinho, meu caro dinheiro, que eu achei o melhor, mas assim, tava 6 conto, 6 mil reais. Assim que eu queria. Assim que é bem leve, bem leve, bem leve. O mesmo do meu, Vaio, tá? Core i7, né? Que tava já. SSD, não era HD, menino, só sei que ele todo moderninho. Mas leve, feito uma beleza. De meu Deus, esse computador não tem nada, não. Tá leve demais, gente. Dá até para desconfiar. Que não, gente, que não botaram o equipamento aqui dentro, não. Mas isso foi uma solução. Certo? Isso foi uma forma de criar, solucionar um problema. Certo? A questão da leveza dos computadores. Outro exemplo, computador de mesa, professor João Paulo. Computador de mesa antigamente tinha um mouse, tem um teclado, tem a caixa de som, que tem que botar, e é fio, e tem um CPU. CPU é enorme. Enorme. Enorme, CPU. Aí o CPU é aquela caixa pretazinha que fica do lado do computador. Aí o que foi que eu vi agora da Dell, da notebook não. Computador de mesa da Dell. Só o monitor, o teclado e o mouse. Não tem o CPU mais. E a maioria das coisas é sem fio. Ou seja, não tem aquele embaralhaço de fio. O notebook hoje não tem mais, professor João Paulo. Não tem. Notebook não, computador de mesa. Existem computadores de mesa que já vêm com central de processamento já unificada a tela. Eu achei magnífico. Eu particularmente amei. Cara, que ideia magnífica. Coisa chata esse CPU, né? Toma espaço. Se você for ver aqui no canal utilizamos ainda CPU.
Mas uma caixa desse tamanho toma espaço. Para vocês terem ideia. Toma muito espaço. Deu para entender? O professor João Paulo disse assim: o meu notebook já está na UTI respirando com a ajuda de aparelho. Precisando de outro. Pois é. Pois se prepare, viu, meu querido professor João Paulo? Prepara aí o bolso. Vai fazendo as economias aí, meu filho. Porque tá caro, meu amigo. Tá caro que não é pouco, não. Caro, eu não sei nem que nome que dá. Conseguiram compreender, entender o que seria design? Mas para você solucionar um problema de um objeto, de um serviço, primeira coisa você tem que um dos princípios, um dos processos, segundo Timbral, segundo o autor Timbral, segundo ele, tem que envolver empatia, tem que se colocar no lugar do outro. Tem que se colocar no lugar do cliente, tem que se colocar no lugar da empresa. Conseguiram entender? Conseguiram compreender, entender? Ou não, meus queridos? É uma forma que nós possamos compreender, entender o que nós temos que solucionar de problema. Depois que você se coloca no lugar você sente as dores do cliente, as necessidades. Às vezes você mesmo, João Paulo, você pode pensar assim, cara, era tão bom se existisse isso, era tão bom se colocasse isso porque ia solucionar todos os problemas. Era bom. Era tão bom se a gente não pudesse mais precisar de papel para assinar documento. A gente só tivesse uma assinatura eletrônica. Um exemplo, né? Tu pensou, ah, beleza, pois vamos colocar. Isso você vai sintetizar, você vai definir, vai focar, idealizar, prototipar, testar, interar. Essas são as etapas. Então, design é um processo que vira um projeto. Mas eu trabalhei aqui com vocês apenas a definição de design. Mas quando junta o design thinker, o que significa, professor? O que significa, professor Gilvan Duarte? Design thinking é o equilíbrio entre o negócio e a arte, estrutura e o caos, intuição e lógica, conceito, execução, lúdico, tem que ser algo palpável. Meus queridos alunos de Jatobá, não precisa vocês imaginar uma coisa que seja impossível de implantar. Um exemplo. Ah, aqui na minha cidade de Floriano, aqui na minha cidade de Alto Longar, Novo Santo Antônio, o trânsito daqui é louco. Qual a solução? Ah, a solução seria se nós colocarmos carro voador. A solução do problema do mundo é se nós inventarmos carros voadores. Oh, isso aí, gente, não é algo lúdico, não. Para ser considerado uma solução de um problema, tem que ser lúdico. Tem que ter viabilidade técnica, desejibilidade. Não adianta, meus amados alunos, você pensar em algo e algo seja impossível de se realizar. Isso não é design. Não é design. Tem que ser algo palpável. Palpável. Que eu vejo que realmente vai ter como tirar do papel esse processo para virar um projeto e depois desse projeto virar um produto. Ok? Na prática, meus queridos, design é uma abordagem centrada no ser humano que acelera a inovação e soluciona problemas complexos. Soluciona problemas complexos. Na prática, design thinking é uma abordagem centrada no ser humano que acelera a inovação e soluções de problemas complexos. Certo? Então é isso.
É muito interessante. Ó, um exemplo, professor João Paulo. Carros modernos, carros mais modernos, mais luxuosos, como o da Mercedes-Benz. Ele tem um sistema, é interessante. Perfeito, resumiu bem, Marcos. Show! Nota 10 aí para você. O Marcos Silva colocou assim: design remete à ideia de solução e a base mais importante é a criatividade. Resumiu perfeitamente. Nota 1000 aí para você, meu querido. A sua contribuição, Marcos Silva, foi magnífica. Sensacional. Palmas para você, meu querido. Show de bola. Direcionou, resumiu bem o que seria design. Aí eu vou só complementar o que o Marcos Silva colocou. Design remete à ideia de solução e a base mais importante é a criatividade e todo processo ou todo projeto ele tem que ser focado no ser humano, centrado no ser humano. Ou seja, tu tem que solucionar um problema para gente. Um exemplo que eu estava falando, os carros da Mercedes-Benz, Marcos, não tem um retrovisor quando tu tá andando de carro? Tem gente que atrás da gente coloca uma luz forte, farol forte. E quando esse farol bate no retrovisor de dentro do carro, ou nos retrovisores das laterais, tanto da direita como da esquerda, ofusca teus olhos. Os carros modernos, de 300, 500 mil reais, Range Rover, esses carros de luxo que eu chamo, tu acredita que se a luz bater nele, ele não ofusca os teus olhos, porque ele tem uma tecnologia que não permite isso. Eu não sei qual, depois vocês pesquisam. Que eu achei sensacional. Outra tecnologia é o sistema que avisa que ele pode acontecer um acidente. Eu não sei se vocês já passaram pelas ruas e carro de luxo pisca no retrovisor direito e esquerdo, tem um negócio que fica piscando. Começa a prestar atenção. Os retrovisores dos carros de luxo. Quando tu chega perto de moto ou de carro, ele avisa pro motorista. Entendeu? Colisão, ele avisa se pode acontecer uma colisão. O carro avisa se você vai cometer algum erro, a probabilidade de acontecer acidente. Os carros de luxo, eles têm vários dispositivos de segurança. Quando tu entra no carro, meu diretor, ele só se aquieta o apito, ele fica apitando que se tu botar o cinto, que ele fica direto. Enche o saco. Se tu não botar cinto, entendeu? Ele fica te perturbando a viagem todinha. Tu tem que botar cinto. Os carros de luxo são isso. E eles são vários airbags. Eles são 7 a 14 airbags. Tanto na lateral, em cima e frontal. Gente, é uma tecnologia. Pra que isso, professor? Design. É design. Então, nunca se esqueça. Quais os 3 pilares do Design Thinking? Vamos lá, Marcos. Quais são os 3 pilares, Marcos? Quais são os 3 pilares ou os princípios? Empatia, que se colocar no lugar do cliente. Colaboração, colaborar para que aquele problema suma, ou seja, você tem que colaborar para ter uma solução, para que esse cliente tenha uma experimentação. Uma experimentação. Conseguiram compreender, entender essa experimentação? Então, meus amados alunos, a experimentação, quando o cliente experimenta e essa experiência é única, pronto. Empatia, experimentação e colaboração. Empatia, se colocar no lugar do cliente, se colocar no lugar das pessoas, para você entender o problema, para você trazer uma solução. Porque a partir do momento que você vê um problema, você vê, diga, rapaz, eu tenho que trazer uma solução. Como é o caso do notebook, Marcos. Marcos, ninguém gostava de levar um notebook de mais de 5 kg nas costas. Pesado. Sempre Toshiba, eu tenho uma carcaça lá em casa. Sempre Toshiba, meu amigo, é pesado. Pesadíssimo.
entendeu? Não tem como, é muito pesado. Então teve que ter empatia. A experimentação, deixar o notebook mais leve, para colaborar com quem? Com o cliente. Então, o foco aqui, gente, o foco é no ser humano. Nas pessoas. Nas pessoas. Foco é no ser humano. Solução, meus queridos. Deu para entender? Gente, é muito massa. Tem um setor de empresas, que é isso aqui, ó. Setor de pesquisa e desenvolvimento. São setores importantes. Setor de pesquisa e desenvolvimento. Certo? Onde vai existir, contratar pessoas como o Marcos, Luzivan, a Dani Bananinha. Vamos contratar eles para eles criarem soluções para diversos tipos de problemas na humanidade, problemas que podem ser resolvidos através do produto ou serviço, ou melhorar, certo? Ou melhorar algo, certo? Melhorar. Isso é muito interessante, certo? Muito interessante quando a gente trabalha os 3 pilares. Então, pessoal, o design é apropriado se o problema é centrado em quem? No ser humano. Porque eu tenho que ter um profundo conhecimento das pessoas, nos usuários, as pessoas que estão usando aquele produto ou serviço. Melhores métodos analíticos lineares podem ser melhores se o problema é centrado no ser humano. Tem poucos humanos envolvidos no problema ou na solução. São métodos analíticos. Com que clareza você entende do problema? Nós precisamos explorar, gerar acordos, explorar diversas possibilidades. Deu para entender? Agora, métodos analíticos não, gente. A diferença entre design e métodos analíticos. Método analítico não, ele só analisa os problemas e já tem a certeza da melhor solução. Às vezes não. Qual o nível de incerteza? Tem muitas questões desconhecidas. Segundo o design thinking, as questões são desconhecidas. Então, as informações passadas são pouco úteis. Tem que ser as informações presentes. Já o método analítico, o passado é um grande preditor do futuro. Eu não estou dizendo que o método analítico ele é ruim. Mas ele não é tão eficaz como o metodologia do design thinking. Quais os dados já estão disponíveis, pessoal? Existe muito pouca informação existente para avaliar o design thinking. Já o método analítico, existe muitas fontes de informações de maneira análogas. Então, o design thinking, gente, é você pensar visualmente, professor. Design thinking é você pensar visualmente. Você visualizar, Marcos. É algo palpável. De que forma? Por exemplo, cara, eu estou levando minha garrafa d'água para o campo de futebol, que eu vou jogar uma peladinha junto com o Marcos, Luzivan e o Júnior. E o Caio. Aí eu vou levar. Chega lá, já está quente. A água já está quente. Aí você pensa visualmente, cara, podia existir uma térmica para que a água se conservasse por muito mais tempo. Aí inventaram a garrafa térmica. Então isso é pensar visualmente, é pensar que existe um problema e eu trouxe a solução. O que é o design thinking? É um processo. É um processo, certo? É uma ideia de solução, onde eu vou ser criativo, tenho que criar esse produto, serviço, para solucionar esse problema. Isso ele tem que ser solucionado de maneira palpável. Palpável. Professor, tem que ser foco em quem? No usuário. Tem que focar no usuário, na experiência dele. Vocês imaginam uma sala, professora Flávia, cheio de crianças. Show de bola. Poderia existir uma caneta ajustável para a mão. Tá vendo? Você tem algum problema, você enxerga algum problema e você vê essas questões de uma solução. Podia existir uma caneta ajustável para a mão, podia existir isso, aquilo. Isso é bacana. Nós temos que pensar nisso. Cuidado quando você for focar em opções e possibilidades de negócio. Tem gente que pensa muito em todo tipo de produto, todo tipo de serviço. Marcos.
mas às vezes acaba depositando todos os ovos numa cesta só. O que quer dizer com isso? Essa frase aqui, o que ele quer dizer? Alguém sabe me explicar? O design thinking é você focar nas opções, nas possibilidades. Agora você não pode depositar todos os ovos numa cesta só. O que significa isso? Alguém pode me explicar? Caio, professora Elisete, professor de Jatobá, professor de São Julião, Juazeiro, Sebastião Leal, Sigefrido Pacheco. E aí? O que eu quero dizer com isso? Certo? Vamos lá? A professora Lidiane responde: não dispensar todos os esforços por uma única possibilidade de solução. Perfeito. Show de bola. Show de bola, professora. Não é, você vai colocar, né, todos os esforços por uma única possibilidade de solução. Avaliar as variáveis possíveis, né? Tem que avaliar. Perfeito, professora. Então tem gente que acaba, tem empresas, pessoas que acabam, né, não confiar somente em uma possibilidade ou colocar toda a solução num problema só. Toda a solução. Um exemplo aí nessa imagem, professor Lidiane, é que essa empresa, ela colocou várias opções, vários tipos de bebida para esse cliente, vários tipos. O cliente ficou na dúvida, cara, qual que eu levo? Ele inventou tanto tipo de produto, tanto tipo. Vamos imaginar aí que tem empresas que tem uma variedade de produto que às vezes muda só o nome. Eu até me perco, entendeu? É muita possibilidade, muita. Aí você acaba se perdendo, certo? Né? Tantas mil opções e o cliente não foca só num. Acaba ficando disperso demais. Não acaba trazendo tanto lucro, entendeu? Naquelas N possibilidades daquele produto. O cara inventa tanto tipo. Um exemplo, gente, tem empresas aí, como a empresa Brasil Querim, que é a empresa responsável pela fabricação e distribuição da Heineken, de várias outras bebidas. Se eu não me engano, ele tem 12 tipos de bebidas. A Ambev também tem 9 a 10 tipos de bebidas. Só que ela tem uma variedade de produtos. Às vezes, é tanto tipo de cerveja. Aí a pessoa não sabe. É tanto tipo de refrigerante. Você não sabe nem o que bebe. Entendeu? Ave Maria. Tubaréu, é bom, é não sei o que. Menina, é tanto refrigerante. Tanto refrigerante que você não sabe qual que bebe. Entendeu? Aí as pessoas acabam preferindo aquela que já é mais famosa. Aí acaba perdendo dinheiro, perdendo cliente. Então nunca depositar todos os ovos na cesta só. Então, professor, design thinking é aprender a colaborar, interagir, trocar ideias. Colaborar, interagir, trocar ideias. É super, hiper, mega importante. Também design thinking é fazer com que a sua equipe tenha engajamento e proatividade. Proatividade não é só ter iniciativa. Segundo o autor Stephen R. Covey, ele diz que proatividade não é apenas ter apenas iniciativa. Segundo Stephen R. Covey, autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o autor diz que proatividade não é apenas buscar alternativas. Não é apenas tomar iniciativa, mas também procurar alternativas possíveis, N alternativas.
N possibilidades. Isso é proatividade, certo? Proatividade, na melhor forma possível, a proatividade, ela se encara desta maneira. Professor, também nós precisamos transcender as barreiras da interdisciplinaridade. Trabalhar, gente, a gente é do RH, a gente é apenas do RH, mas isso não significa dizer que o RH não pode trabalhar com gestão financeira. Gestão financeira. Como assim, professor? Pode. Um exemplo, o RH pode desenvolver um projeto de educação financeira. Isso é interdisciplinaridade. Não é um foco. O RH não é só recrutar, selecionar, motivar, treinar, desenvolver. Mas ele pode ser interdisciplinar. Interdisciplinar. Então eu tenho que colocar pensamento fora da caixa. Pensar além, visão holística. Trazer soluções, possibilidades que possam alinhar a gestão financeira com RH, a gestão de materiais com RH, a gestão de marketing com RH, entendeu? A gestão de inovação com RH. Então, o RH ele pode envolver a outras áreas. Então, quebre essa barreira de interdisciplinaridade, de algo disciplinar, interdisciplinar. Que as pessoas, às vezes, acabam se limitando à questão só apenas de uma área. Mas nós podemos desenvolver várias. Então, gente, como é que eu envolvo isso, professor? Como é que é uma mente preparada? Expandir o conhecimento para além da zona de conforto, pensar fora da caixa, conhecer outras pessoas, trocar ideias. Eu trocar ideias com a professora Lidiane, trocar ideia com o professor João Paulo, eles têm uma visão diferente, trocar ideia com a professora Leila, trocar... Gente, é isso. Trocar conhecimento. Aprender a partir das falhas, aprenda com seus erros. Aprenda com seus erros. Examine outros casos, situações parecidas. Procure conexões às diferentes ideias. Cara, eu não concordo com a tua ideia. Aí, pô, pega. Tu não concorda, porém, tu não escuta, tu não tenta entender, tu não procura ter conexão dessas diferentes ideias. Às vezes, essa ideia maluca que você acha do seu colega ou parceiro de trabalho, você acha, mas às vezes é uma solução. Procurar conexão entre diferentes ideias. Entender contextos dos problemas e oportunidades. Sentir na pele. Sentir na pele. Entendeu? Sentir na pele a questão dos problemas. Conseguiu compreender, meus queridos alunos? Entender. Então, eu tenho que procurar expandir o contexto, certo? Dos problemas. Viver na pele aquele problema. Você tem que conseguir viver na pele daquilo, de que forma podemos trabalhar, experimentar, fazer experimentação daquela experiência, como é que você se sente? Você se sente confortável com esse produto, com esse serviço? Cara, eu não sei se eu me sinto bem com esse produto ou serviço. Gente, nós temos que experimentar, usar essas questões que eu acabei de falar, colocar no lugar do outro e sentir realmente na pele, de uma maneira bem simplória. Tranquilo, meus queridos alunos? Espero que vocês tenham conseguido entender essa primeira aula, por isso não saia daqui, que a gente volta já com muito mais assunto, tá bom? Até já!